Olá, alunos, como é que vocês estão? Espero que estejam bem, né? Então, a gente vai dar continuidade ao nosso conteúdo, tá? A ideia é a gente acabar, então, a Segunda Guerra Mundial, falar um pouquinho sobre as consequências. O livro de vocês, ele estende um pouco para a Guerra Fria, tá? Eu acho que, então, a gente não vai trabalhar a Guerra Fria agora, mas, então, a ideia é a gente encerrar o tema Segunda Guerra Mundial. Então, no último vídeo, a gente falou, né, digamos assim, a evolução até as vitórias do eixo, né, então até 42, basicamente, né, a gente tem um momento avassalador, né, do eixo, com uma série de vitórias e, enfim, parecia, né, que seria, então, digamos assim, o resultado favorável, então, né, ao eixo, né, Itália, Alemanha e Japão, claro, com a adesão de vários países, né, como por exemplo, Bulgária, Romênia e outros países que foram ocupados e que acabaram, então, tendo governos colaboracionistas, né, a gente tem que pensar que a Europa, de modo geral, aderiu ao nazismo. Então, a gente teve, digamos assim, né, alguns elementos que foram importantes para a derrota, né, do eixo. Bom, um deles é a questão, então, né, da Guerra do Pacífico, ou seja, a gente tem que dar uma olhadinha aqui. Na verdade, a gente conta o início da Segunda Guerra Mundial em relação ao Ocidente com a invasão da Polônia, tá? Mas no Extremo Oriente nós já temos, digamos assim, né, guerras que já haviam iniciado antes. Então, em 31, o Japão, que é a grande potência da região, né, a potência fascista também, né, que tinha todo aquele discurso imperialista, um discurso racista, enfim, muito semelhante e por isso mesmo se associa, né, ao eixo, já havia invadido, né, a região da Manchúria, que fica no norte da China, em 31, né, então havia tomado aquela região, e depois, em 37, invade, né, toma grande parte da China, né, também vai ocupando a região da Coreia, da Indochina, enfim, o Japão vai se adonando do Extremo Oriente. Lembrando que o Japão era a grande potência do período, que já tinha passado pela sua Revolução Industrial, e, claro, é uma ilha com grande limitação, né, de recursos naturais. Precisando desses recursos naturais, então começa a se expandir, certo? Bom, o problema é que, né, naquela região havia também interesses econômicos, interesses no sentido geopolíticos, estratégicos dos Estados Unidos também. Então, na verdade, é quase uma guerra à parte, né? O grande inimigo japonês durante a Segunda Guerra Mundial será os Estados Unidos, né, e vice-versa. Então, em 41, né, o Japão vai trazer os Estados Unidos, né, para a guerra com ataque a Pearl Harbor, né, na região do Havaí, ali na região do Pacífico, e com isso, então, né, vai atacar aquela base naval, vai destruir uma série de navios, vai, né, morrer bastante gente, e com isso, então, os Estados Unidos decidem entrar na guerra. Na verdade, já havia interesse do Roosevelt, né, que era o presidente dos Estados Unidos na época, em entrar na guerra, porque era algo bastante lucrativo, digamos assim, para os Estados Unidos. E, de fato, os Estados Unidos vai emergir da Segunda Guerra Mundial como uma grande potência do mundo, né? Até porque não vai sofrer dentro do seu território nenhum tipo de, né, enfim, fora o ataque de Pearl Harbor, nenhum outro tipo de situação, né? Não vai ficar devastado pela guerra. E a gente vai ter então o confronto, né, principal entre essas duas potências na região do Pacífico. Tá? Ali vai ser a grande guerra, basicamente, dos Estados Unidos. Tá? Bom, então entrar nos Estados Unidos é claro que vai ser um fator bem importante, porque é um país de tamanho continental, com uma série de recursos, matéria-prima, material humano, questão também, né, bélica, digamos assim, com muito dinheiro, tá? Afinal, os Estados Unidos já tinha se reerguido, basicamente, né, após a crise da Bolsa, e também vai lucrar muito, né, com a guerra, porque vai se tornar o grande credor do mundo, digamos assim, pós esse momento. Bom, então a gente vai ter esse momento importante, mas, né, a primeira grande derrota que os nazistas vão sofrer, né, que o exército alemão vai sofrer, será exatamente para o exército russo, tá? Então a gente tem que lembrar que, num primeiro momento, né, os nazistas eles vão então fazer o que a gente chama de então Operação Barbarossa, que é a ruptura do Pacto Germano-Soviético. Lembra que a gente falou do Pacto Germano-Soviético 39, que, né, possivelmente esse foi o momento de cair a ficha, né, do Ocidente para onde Hitler ia. Então ele rompe esse pacto, né, e invade a União Soviética e com a questão, né, da Guerra Relâmpago rapidamente vai destruir grande parte, então, né, desse primeiro momento, dessa entrada na União Soviética.
né? Porém, necessitava que fosse muito veloz e isso não vai ocorrer, né? Nós temos uma grande resistência da população russa, então vai demorar mais tempo do que os nazistas haviam calculado. Vai chegar o inverno, enfim, uma série de situações vão se agregar e, de fato, vai ficar mais complicado no sentido de recursos, né, de alimento, enfim, para que essas tropas nazistas pudessem, então, se sustentar nesse contexto, tá? Então, isso é bem importante também a gente né, ressaltar para vocês. Muitas vezes as pessoas colocam como um inverno, né? O inverno causou a derrota de Hitler. Não, a população russa, tá? A resistência da população é que vai fazer, vai retardar, né, os exércitos nazistas até que chega o inverno, e isso vai ser um plus, né? Mas a gente não pode dizer que o nazismo foi derrotado pelo inverno russo, tá? Não, foi pela resistência da população que vai ter né, uma resiliência e vai aplicar uma guerra de guerrilha muito importante, e isso a gente vai ver então a grande virada em Stalingrado, atual Volgogrado, né? Na qual nós vamos ter aí meses de batalhas, né? E assim, no sentido de digamos, é uma guerra de guerrilha dentro daquele espaço, daquela cidade, né? Então, se ocupa rua a rua, né? E com isso, né, depois de uma batalha realmente bastante agressiva, digamos assim, nós vamos ter uma virada e nós vamos ter a grande derrota, então, desse exército alemão e inicia, então, digamos, uma virada do jogo, né? E é o avanço do exército soviético e o exército alemão derrotado começa, então, um recuo. E aí o mundo inteiro vê que o exército alemão pode ser derrotado, né? A partir disso, então, Stalin vai chamar uma reunião, digamos assim, uma conferência, a Conferência de Teherã, entre as outras duas grandes lideranças, né, que é o Churchill, representando a Inglaterra, e o Roosevelt, então, que agora entrou na guerra, representando os Estados Unidos, né, os três se reúnem, e a ideia é que abra-se outra frente, né, então que aquilo que Hitler tanto temia, ou seja, ter que dividir os seus exércitos, vai acontecer, né, então Stalin vai dizer, olha, estamos indo para cá, vocês, né, entrem pelo outro lado. Então a ideia de fato era abrir outra frente, né, e principalmente focar na libertação da França. Enquanto isso, nós temos também várias vitórias na região da África, né, lembrando, como eu falei para vocês, a África, ela, grande parte do continente africano são colônias, né, inglesas, né, então ali a gente tem um palco de guerra bem importante, e nós vamos ter então vitórias, né, da Inglaterra agora com suporte estadunidense, e a Itália então é derrotada, eles conseguem libertar a região do Mediterrâneo, e abrindo a região do Mediterrâneo eles alcançam, né, a Itália fascista, e com isso eles vão fazer com que Mussolini recue, e Mussolini começa a ficar encurralado. Com isso, o rei Emanuel II, que era o rei então italiano, ele vai destituir, né, o Mussolini do seu cargo, né? E aí vai acabar, então, digamos assim, rompendo com a Alemanha e se tornando inimigo da Alemanha. Então, nesse momento, se começa a perceber que o nazifascismo está encurralado e que a derrota de Hitler vai ser questão de tempo, digamos assim, tá? E aí, claro, vários países começam, então, a aderir, a entrar na guerra, a declarar guerra à Alemanha, entre eles o Brasil, né? Então a gente vai falar um pouquinho sobre a participação brasileira também na guerra, tá? Então quando a gente fala também de Era Vargas, porque nesse momento nós estamos vivendo no Brasil a chamada Era Vargas, que é um conteúdo que a gente vai trabalhar mais pra frente, com muita calma, tá? Porque é um conteúdo bem importante. Mas enfim, então quando o Brasil vai entrar na guerra, nós estamos vivenciando a ditadura do Estado Novo, varguista, e o Brasil vai entrar na guerra, vai declarar guerra contra a Alemanha, tá? Mas isso a gente vai trabalhar com mais calma mais pra frente. Bom, o fato é que a partir daí, então, como eu falei pra vocês, né, o nazifascismo começa a sofrer uma série de derrotas, e em 40, então, né, 44, aliás, em 44 a gente vai ter digamos assim, né, o chamado dia D, né, que é então a chegada das tropas anglo-estadunidenses, né, na região norte da França, na Normandia, o desembarque dessas tropas, e aí, então, em pouco tempo, né, eles conseguem vencer as tropas alemãs e conseguem, então, libertar Paris, né. E a partir de então, né, como eu disse para vocês, as derrotas, né, vão sendo infligidas, né, Mussolini, então,
acaba sendo capturado. Enquanto isso, né, os soviéticos vão avançando em direção a Berlim, né, até em maio, tomar, então, né, Berlim, né, e no dia 5 de maio, então, haverá, então, a chegada, a tomada de Berlim, e dia 9 será, então, fechado, digamos assim, né, a derrota alemã. Então, Hitler já cometeu suicídio, assim como grande parte dos seus apoiadores, e o Mussolini vai ser linchado pela população, né, e, enfim, tem uma foto emblemática colocando essa situação, certo? Então, no fronte ocidental, vai se resolver isso em maio já, de 45, tá? Mas no fronte oriental isso perdura um pouquinho. Então, no próximo vídeo a gente vai terminar esse tema, tá? E vamos falar um pouquinho sobre as consequências da guerra, tá bom? Até daqui a pouco.